Imagine-se por um momento caminhando pelas ruas da antiga Roma, ouvindo os sábios falarem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Ao mesmo tempo, em outro canto isolado da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interior. Ambos os cenários, distantes em geografia e cultura, convergem em uma verdade ancestral profunda. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pela lente através da qual a vemos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, versículo 11. Se você realiza algo bom com grande esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca de prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musonius Rufus. É intrigante notar as coincidências em seus discursos. Vamos explorar essas conexões com outro exemplo. Sêneca refletiu perguntando: por que você aponta as feridas dos outros quando está cheio de cicatrizes? Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu próprio? Mateus 7, versículo 3 ao 5. Claro que, de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas à figura de Jesus Cristo, e essa não é nossa intenção. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epíteto eram mortais com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam a inspirar e orientar as gerações atuais. Neste vídeo, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta em mente. Jesus poderia ter um coração estoico? Encorajo você a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre estoicismo e cristianismo são verdadeiramente reveladoras à medida que as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e mais tarde por Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto, mantiveram que a verdadeira felicidade não é encontrada na riqueza ou no reconhecimento, mas na virtude e na sabedoria. Para eles, a vida não é sobre o que nos acontece, mas sobre como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações, está sob nosso controle. Aqui reside a essência de sua filosofia: viver em harmonia com a natureza, aceitar o que vem e encontrar a paz interior através do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais reverenciados da antiga Roma, Marco Aurélio, escreveu: a vida é curta e a natureza da existência é efêmera. Viva como se estivesse em uma montanha. Semelhante ao modo como Jesus ensinou seus seguidores a não acumular tesouros na terra, Marco Aurélio nos lembra da natureza transitória da vida e da importância de viver com propósito e significado. Com essas reflexões profundas sobre vida, morte e virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. O filho de um carpinteiro em um lugar distante da Judéia estava familiarizado com esses pensamentos? Ou é possível que ele tenha chegado independentemente a conclusões semelhantes sobre a natureza humana e o propósito da vida? Enquanto mantemos essas perguntas em mente, vamos agora viajar para a Judéia e explorar a vida e os ensinamentos do próprio Jesus. Vamos aprender como este líder espiritual que transformou o curso da história abordou temas como riqueza, vida e verdade. No coração do Império Romano, em uma região marginalizada chamada Judéia, Jesus de Nazaré nasce por volta do ano 4 a.C., filho de Maria e José. Ele cresce em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maior parte do que sabemos vem dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus viveu em um período de opressão romana e turbulência religiosa. Contudo, ao invés de instigar uma rebelião contra os dominadores, ele pregou uma transformação interna, uma revolução do coração e do espírito. Seus ensinamentos, fortemente ancorados na tradição judaica, mostram paralelos surpreendentes com a filosofia estoica.
Pegue, por exemplo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus." Essas palavras refletem uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, versículo 15. Este conceito reflete o cerne do pensamento estoico. A verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na riqueza do espírito e do caráter. Jesus, com sua sabedoria única, convida seus seguidores a transcenderem as preocupações mundanas e focarem nas verdades eternas. Assim como os estoicos, ele reconhece que enquanto não podemos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. E é precisamente nesta interseção de ensinamentos, neste cruzamento entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos surpreendentes semelhanças. A serenidade diante da adversidade, o autocontrole diante das tentações e a busca incansável pela virtude são ideais que ambas as filosofias compartilham. Com isso em mente, podemos afirmar que Jesus era um proto-estoico? Ou seria mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados por cultura e tradição, convergem em verdades universais? Enquanto continuamos nossa jornada, vamos nos aprofundar nessas semelhanças, especialmente em relação à virtude e ao autocontrole. Vamos observar como Jesus, igualmente a grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e serenidade inabalável diante das tribulações da vida. A filosofia estoica, criada por Zenão de Cítio, basicamente diz que a melhor maneira de viver a vida é ser uma pessoa virtuosa. Isso não significa apenas seguir regras de como ser bom, mas sim fazer da virtude a parte mais importante da sua vida. Segundo Zenão, ser virtuoso é viver de acordo com a razão e a natureza. Então, em termos simples, isso significa fazer escolhas sensatas e viver de uma maneira que esteja em harmonia com o mundo ao nosso redor. Pensemos na serenidade de Jesus, mesmo no auge de seu sofrimento. Crucificado, ele demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", disse ele. Sua serenidade diante da adversidade é, em muitos aspectos, comparável à serenidade que os estoicos aspiram a alcançar. Epíteto, um dos grandes estoicos, escreveu: "Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles." É um chamado para entender que nossa reação à adversidade é mais determinante do que as adversidades em si. A conexão entre Jesus e os estoicos na busca pela virtude e pelo autocontrole é clara. Ambos veem o mundo externo como algo incontrolável, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Então, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que diriam sobre nossa relação com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o imperador. Enquanto o primeiro adverte sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino dos céus, Marco Aurélio reflete sobre a natureza momentânea das possessões aqui na Terra. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegar do material e focar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Para aprofundar este diálogo imaginário, vamos dar uma olhada mais de perto em suas doutrinas sobre o desapego do mundo material. Surge uma pergunta fundamental para todos nós: que valor atribuímos às coisas materiais em nossas vidas? Elas nos definem ou são simplesmente ferramentas que usamos para contribuir para nosso bem-estar e o daqueles ao nosso redor? Jesus, com seu amor incondicional pelos outros, e Sêneca, com sua ênfase na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que aconteceria se ambos compartilhassem um momento juntos? Imaginemos um diálogo entre Jesus e Sêneca, explorando suas semelhanças e diferenças, e como cada um abordaria temas como amor, sociedade e o propósito de ser humano. Imagine um terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados. Jesus encontra Sêneca, o proeminente filósofo e conselheiro do Império Romano. Já é final da tarde e o sol está indo embora, enquanto ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações:
o amor pelo próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e pensativa, levanta a questão: observei, mestre, que seus ensinamentos dão grande ênfase ao amor pelo próximo. Em Roma, também valorizamos o bem-estar de nossa sociedade, embora muitas vezes o vejamos através da lente da justiça e do dever. Como você percebe esse amor e como ele pode se manifestar em ações concretas? Jesus, refletindo uma profundidade insondável em seu olhar, responde: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, versículo 31. O verdadeiro amor não busca seu próprio benefício, mas se desdobra em ações pelo bem dos outros. É através deste amor altruísta que se constrói um verdadeiro senso de comunidade. Sêneca acena com a cabeça e reflete. Em nossas discussões estoicas, exploramos a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres. Vejo similaridades com suas palavras. Em meus escritos, eu disse que o bem-estar de toda a humanidade está interconectado. Se há um benefício comum, então ele está conectado. Parece que estamos ambos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar o tecido de nossa sociedade. Jesus, com um sorriso gentil, acrescenta: cada ato de bondade, por menor que seja, é como uma pedra jogada em um lago. As ondas se expandem, tocando corações e vidas além do que nossos olhos podem ver. Assim, é com o reino de Deus, como uma semente que, embora pequena, cresce e dá frutos abundantes. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: embora nossos caminhos possam diferir em suas fundações e práticas, a essência do amor e a busca pelo bem comum é um fio que nos une. Cada um de nós tem a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade através de nossas ações e decisões diárias. Ao pôr do sol no horizonte, deixando um céu tingido de laranjas e roxos, a conversa entre Jesus e Sêneca desvanece, mas sua ressonância perdura. Isso nos lembra da importância eterna da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. Imaginemos agora, em uma sala onde Jesus se senta com seu olhar compassivo e sereno, em frente a ele, Epíteto com uma expressão pensativa. O choque de duas grandes mentes que, embora compartilhando valores universais sobre humanidade, moralidade e propósito, se originaram de diferentes fundamentos de crença. Epíteto começa: ao longo da minha vida, mantive que nossa vontade está ligada à razão, e através dela alcançamos a verdadeira liberdade. O que você pensa sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Jesus responde: a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. A fé é a garantia do que esperamos, a convicção do que não vemos. Epíteto reconhece a profundidade da resposta. Em nossas reflexões, mantemos que a razão, quando alinhada com a natureza, nos guia em direção à virtude. A fé, na minha perspectiva, requer uma suspensão da razão e, embora poderosa, pode nos desviar da verdade objetiva. Jesus responde: cada árvore é conhecida por seu fruto. A fé, quando genuína, não contradiz a razão, mas transcende-a, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epíteto cita um de seus próprios ensinamentos: não somos perturbados pelos eventos, mas pela interpretação que fazemos deles. Nesse sentido, nossa interpretação do mundo guiada pela razão determina nosso estado emocional. O ar na sala muda sutilmente, não para a tensão, mas para uma profunda contemplação. Ambos reconhecem que, embora compartilhem o desejo de guiar a humanidade em direção à paz interior e à virtude, seus caminhos divergem fundamentalmente em como percebem e se relacionam com o mundo. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a visão de mundo estoica. Enquanto o cristianismo defende uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo se inclina para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem diferentes lentes para interpretar e experimentar o mundo. Com esse quadro em mente, é essencial aprofundar essas diferenças e considerar como essas perspectivas podem enriquecer uma a outra. No final desta exploração, somos confrontados com uma questão essencial. É possível combinar as profundezas da teologia cristã com a prática
E a razão do estoicismo? Pode Jesus, com suas lições revolucionárias sobre amor e graça, ser considerado de alguma forma um messias estoico? Kevin Rowe, renomado especialista do Novo Testamento da Duke University, destaca como o estoicismo e o cristianismo compartilham paralelos e pontos de convergência ao longo da história. Santo Agostinho reconheceu a influência de Sêneca. Embora haja diferença em seus pensamentos, é provável que ele tenha respeitado Sêneca como um pensador profundo e influente de seu tempo. Isso tudo nos leva a uma pergunta intrigante. É possível harmonizar ser um cristão com ser um estoico? Alguns tentam unificar essas filosofias enquanto outros enfatizam suas diferenças. Embora a integração total possa ser desafiadora, reconhece-se que um cristão pode complementar sua fé com reflexões estoicas, assim como um estoico pode melhorar sua visão de mundo com o cristianismo. Tanto nas escrituras estoicas quanto nas cristãs, encontramos lições paralelas sobre diversos temas. Vou explanar alguns. Contentamento. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sêneca argumenta que devemos avaliar a atitude, não a circunstância. Vingança. Jesus ensina: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sêneca concorda que apenas um homem de mente pequena busca vingança. Regra de ouro. Jesus instrui: faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Sêneca ecoa esse sentimento, afirmando que onde há um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Mortalidade. Eclesiástico nos lembra para pensar sempre no fim e nunca pecar. Marco Aurélio ecoa esse sentimento, lembrando-nos de que poderíamos deixar a vida agora mesmo e nos perguntarmos se morreríamos felizes com o que plantamos até o momento. Ansiedade e preocupação. Provérbios nos diz que a preocupação pesa uma pessoa, mas uma palavra encorajadora alegra uma pessoa. Marco Aurélio concorda, afirmando que ele descartou a ansiedade porque estava dentro dele, em suas próprias percepções. Amor. Pedro nos instrui a amar uns aos outros profundamente. Marco Aurélio ecoa esse sentimento, pedindo-nos para sermos livres de paixão e ainda cheios de amor. Disciplina. Hebreus nos lembra que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Musônios Rufus diz: se você realiza algo bom com grande esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca de prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Ira. Eclesiastes nos adverte para não sermos rapidamente provocados em nosso espírito, pois a ira reside no colo dos tolos. Sêneca concorda, afirmando que nada é mais surdo do que a ira. Exemplos a seguir. Paulo nos instrui a sermos imitadores de Deus e vivermos uma vida de amor. Sêneca ecoa esse sentimento pedindo-nos para seguir alguém cujo modo de vida e palavras reflitam a disposição interior que admiramos. Amar os inimigos. Romanos nos instrui que se o nosso inimigo tiver fome, devemos alimentá-lo. Se tiver sede, devemos dar-lhe algo para beber. Marco Aurélio ecoa esse sentimento, afirmando que a bondade é invencível. Isso sugere que a bondade genuína e sincera tem um poder imenso, capaz de superar qualquer adversidade. Mesmo quando confrontada com inimigos, a bondade permanece forte e invicta. Existem lições valiosas que podemos incorporar em nossa rotina diária, independente se você se identifica mais com os ensinamentos de Jesus ou com as reflexões estoicas, ou simplesmente busca um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa em sua vida para viver com propósito, integridade e com um amor que transcenda todas as barreiras. Isso conclui nossa discussão por hoje. Caso esse conteúdo tenha sido interessante de alguma forma, peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Essa foi minha contribuição. Até a próxima!